Queridos, que bênção estar com vocês hoje. Faz um tempinho já que eu não tenho estado aqui com vocês na igreja. Eu tive Covid, depois do Covid fiquei um pouco ruim. E tem gente que gosta tanto da gente, que fica Covid tudo junto, né, Marta? A gente ficou Covid, ela junto. Eu acho que mais outras pessoas da igreja também pegaram Covid. Mas, queridos, a gente está seguindo, né, a série de José, Uma Vida de Superação, e nós queremos tentar algo um pouco diferente aqui, imaginando que na sala aqui, no templo, aqui é uma grande sala. Então, antigamente, o pessoal falava mais, né? Então, eu peço para você que fala bastante, que gosta de falar, que gosta de comentar, pode comentar. Então, a nossa ideia aqui é que seja uma sala. Então, se você... Diego, lembrei de uma ideia, lembrei de uma posição, lembrei de uma história que seria interessante, pode levantar a mão e falar, tá bom? Então, beleza? Podemos combinar assim? Porque a ideia nossa é uma escola dominical aqui, no salão, aqui no templo. Então, se você tem alguma coisa para compartilhar, às vezes fica essa ideia de que é uma pregação, e a ideia não é essa de manhã, é para ser um estudo mesmo. Então, nós estamos estudando a história de José nessa série, e para a gente tentar compartilhar. Então, se tiver alguma ideia, alguma posição, pode levantar a mão, leva o microfone até você. Diego tem vergonha, porque vai lá na câmera. A gente dá um jeito, a gente, né, fica tranquilo, a gente dá um jeito depois e tal. Mas é tranquilo, tá certo, gente? Fica em paz em relação a isso. Então, nós tivemos a superação da hereditariedade, né, superação familiar, que foi o Carlos César que trouxe para a gente, algumas questões de ódio na vida de José. Né? Depois nós tivemos com o Alex a superação do sofrimento, questões do próximo, ali, o sofrimento imposto pelos outros em relação a essa violência que José sofreu. E hoje nós vamos falar sobre superando a amargura. Queridos, a amargura é um negócio difícil de pensar, porque a gente passa durante a vida e nada mais é do que uma raiz amarga. Quando você vai fazer um estudo um pouco mais profundo, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos essa ideia da raiz amarga. A ideia de que a sua vida começa a ficar amarga e está lá enraizado profundo. Eu não sei se você já passou por uma situação de amargura. Então, se você já passou, você sabe o que a gente está falando aqui. Eu quero só fazer uma introdução rápida, como se fosse um panorama, em relação à amargura, lá em Hebreus 12. Então, você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 12. Do versículo 15, beleza. A gente não tem outro microfone sem fio, mas a gente pode fazer um esqueminha aqui. Talvez de você pedir também, eu vou até você, não tem problema. Hebreus 12, no versículo 15, eu quero fazer um panorama em relação a esse sentimento de amargura, porque se a gente olhar só para a vida de José, a gente tira muitos ensinamentos. Mas talvez você vai lembrar de alguns textos que falam sobre amargura, e aí você vai pensar, puxa, o Diego não falou sobre isso daqui? Não, a gente vai passar por alguns textos que vão falar sobre essa raiz de amargura. Hebreus 12, versículo 15, pode ser o 14 para frente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. A primeira realidade aqui é que existe uma raiz de amargura, ela pode crescer e pode fazer o quê? Contaminar outras pessoas. Diego, tem amargura dentro da igreja? Opa! Claro que tem. Diego, não aconteceu do jeito que eu queria, estou meio amargo, está difícil, e começa a contaminar coração, vida, família, todo mundo começa a ficar envenenado, é bem essa ideia do envenenamento, você começa a passar essa ideia, e quando Paulo traz aqui em Hebreus, possivelmente Paulo, nós entendemos que ele está falando sobre a questão da unidade cristã ali, e aí ele fala sobre essa raiz de amargura. Quando ele cita a raiz de amargura nesse texto, ele está indo lá em Deuteronômio, que eu também peço para você ir. Então, você folheia a tua Bíblia, não deixe sua Bíblia paradinha aí no banco. Vai lá em Deuteronômio 29. Ele está usando desse texto para explicar um problema que estava acontecendo ali naquele momento, em relação à raiz de amargura. Então, lá em Deuteronômio 29, 18 e 19,
nós temos o real significado da raiz de amargura em relação a Hebreus e Deuteronômio. Qual é essa raiz de amargura? Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que... O que seria isso? O que é produzir uma erva venenosa e amarga? Versículo 19 explica. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Qual que é a ideia aqui? O autor em Hebreus, ele traz essa raiz de amargura que está lá em Deuteronômio, e essa raiz de amargura que está lá em Deuteronômio, que nós encontramos aqui nesse texto, tem a ver com a ideia de viver uma vida em paz, pecando. É isso que ele está dizendo aqui, olha, essa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Raiz de amargura também tem a ver com uma vida onde você vive no pecado, você sabe que está em pecado, você sabe que está transgredindo a lei de Deus, você sabe que está corrompendo o seu meio, e ao mesmo tempo, no final da tarde, depois do filminho lá, você levanta o pé e fala assim: que bênção, que paz que eu tenho tido. O povo de Deus, Israel, e dentre outros momentos, se levantou por várias vezes desse jeito. Um povo que era idólatra, promíscuo, errado, pecador, se levantava e falava: está tudo bem, Deus, está tudo tranquilo. Parece um pouco da nossa geração. A gente se levanta e fala: está tudo tranquilo, está de boa, Diegão. Estamos dentro de um ônibus, indo para o céu, e nós vamos todo mundo junto. Está uma bênção, está tranquilo, vamos junto. Queridos, raiz de amargura tem a ver com essa ideia de uma vida promíscua e que você se levanta e fala: está tudo bem. Sabe o que também eu lembro aqui? É a ideia de que não há mais luta contra o pecado. Eu fico lembrando aí dos antigos, dos acampamentos antigos, como a gente era fervente em oração, em clamor, em bênção, espiritualidade. Aí você levanta, vem para a igreja aqui e fala: ai, Diego, que saudade disso, que bênção, que saudade. Mas, queridos, dá para ter agora, não dá? Não dá para ter uma vida onde você luta contra o pecado, onde você luta contra uma raiz de amargura. E é interessante porque esse texto vai trazer essa ideia de que está tendo um problema no meio e essa raiz começa a passar para outras pessoas. Você sabe muito bem, e você conhece muito bem, porque você talvez seja essa pessoa. Uma pessoa amarga vai contaminando os outros. E o amargor começa a passar. Você fala bom dia por quê? Que bom dia, o dia não está bom, não está nada, não está acontecendo nada. Por quê? Porque essa raiz de amargura começa a demonstrar nos atos, nas palavras, na fala, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não quero falar, não quero conversar. Eu lembro que na pandemia, quando a pandemia veio, alguns adolescentes chegaram para mim e falaram assim: Diego, estou adorando a pandemia. Eu falei: que isso, cara? O que está acontecendo? Eu falei: ai, eu não preciso sair de casa. Tem adolescente amargo, tem jovem amargo, tem mais velho amargo, tem criança amarga. Por quê? Porque é da condição do homem, o homem é pecador. E a partir do momento que o homem é pecador, começa a entrar essas raízes de amargura. O ponto nosso aqui é: você precisa aumentar o seu leque de amargura. Porque às vezes eu estou falando aqui, você está falando assim: ah, Diego, eu não sou amargo não. Ah, você está falando aí de amargura, mas eu não sou amargo. Sou feliz, levanto bem, mas também nós temos esse significado de amargura no texto bíblico. Vivendo uma forma promíscua, vivendo no pecado, e aí o que acontece? Estou em paz, estou tranquilo. Pode falar, irmão. Ó, deu certo, gente. O pessoal vai falar, deu certo. Não, o pessoal está ouvindo, pode falar, Benjamin. Jeremias 3, 4, a partir do 4 até o 6. Pode ler para a gente. Está relacionada a essa situação que você falou, do que significa a amargura e de onde ela nasce. Aí ele tem um exemplo bem característico disso daqui, é quando ele fala para o povo dele em relação à infidelidade. Por que leva para a infidelidade, né, as pessoas? Não consigo ler sem óculos. Vou ler. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim,
Assim me falas, me cometes maldade, a mais não poder. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fazer a pérfida Israel? Pois o todo monte, o todo debaixo de toda árvore frondosa se deu ali e toda prostituição, e depois dela ter feito tudo isso, eu pensei, ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. É um exemplo aqui relacionado ao rei, da forma como o pessoal caminhava em relação a uma direção, e tudo começou com essa questão relacionada a... Qual que é o assunto? Um coração de amargura. Coração de amargura. A amargura, ela vem a partir do momento que você se sente triste ou com problemas em relação a algo que você sofreu e fala assim, perdoei. Perdoei não é um significado de palavra, é um significado de sentimento. E tem uma questão muito legal que o Benjamin colocou aqui, que é assim, talvez você tenha outro exemplo, outras histórias, mas a amargura ela nunca vem potente de uma vez. É uma raiz, é um brotinho. Você vai o quê? Colocando, você vai, né, adubando com ódio, com ira. Então, uma pessoa do nada não vira, ela fala assim, eu sou muito amarga. Não. Quando você olha, tem coisa que não foi tratada. Esse que é um ponto interessante. Pode falar, Marlene. A raiz é a que recebe toda a seiva, todo o alimento e distribui o tronco, os galhos para as folhas. Então, eu acho interessante essa expressão bíblica, raiz de amargura. Perfeito. Ela começa com uma sementinha e vai enraizando, e vai crescendo, e vai distribuindo. O ponto nosso agora aqui é o quê? É que a gente levante e olhe se já tem raiz. Para cortar o famoso mal pela raiz. E é difícil fazer isso. É complicado. É difícil. Quando a gente vai olhar para a vida de José, ele tem vários potenciais de amargura. Gente, ele foi traído, massacrado, violentado, vendido. Vendido, queridos, pelos irmãos. Quando ele vai falar com o pai não acredita. Tudo na vida de José aponta para o quê? Para uma potencial amargura. E é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a gente vira e fala assim, ele tem aval para ser amargo. Você já viu gente assim? Que você olha e fala assim, não, aquela pessoa ali, ela tem crédito para ser amarga. Olha a vida dela. E aí eu acho interessante a vida de José. Por quê? Eu não creio que hoje, na nossa igreja, aqui nesse exato momento, tem uma vida que foi parecida com a do José. Alguém aqui foi vendido pelos irmãos? Não. Alguém que foi jogado numa cisterna? Num poço, talvez o pessoal de roça aí, antigo aí, talvez tenha caído aí num poço. Mas nada muito parecido com o de José. A gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque a gente passa pano. Hoje está nessa ideia de passar pano, né? A gente passa pano, a gente joga debaixo dos panos aí e tal, porque a gente fala assim, mas também, olha a vida que eu vivo. Mas também, então você dá aval, você dá um crédito. E aí a gente começa a falar, Diego, pastor, mas a vida que a gente tem, olha a vida que a pessoa teve, olha isso, olha aquilo. Eu também não estou falando de uma questão de confissão positiva, por exemplo, aqui, que, não, você vai vencer tudo e você não vai ter problemas. Não, nada disso. José é o exemplo claro disso. Ele teve diversos problemas e ele tinha a possibilidade de ter uma raiz de amargura, certo? Mas é interessante, a gente vai continuar aqui. Queridos, estou gostando de ver. Eu sabia que a Marlene ia falar. Obrigado, Marlene. Estou esperando outros que eu sei que vão falar aqui, viu, gente? Eu já sei já. Pode falar, irmã. Uma doença física? O que vocês acham, queridos? Pode levar? É uma doença? É algo bem difícil de lidar, né? Isso, uma consequência, interessante. Se você não trata, é aquilo que a gente acabou de ouvir, a raiz, a ideia da raiz. É difícil, se você não trata, se você não corta, o pessoal das antigas aí sabe, se você não corta uma raizinha lá, uma mudinha, ela vem com tudo. Do nada, você olha para o lado, ela já tá enorme. É a famosa dor de cabeça. Eu trouxe uma cebolinha lá da roça, aí joguei num vaso lá, falei assim, não vai pegar. Joguei lá no vaso. Gente, uma semana depois, na hora que eu olhei, tinha uma floresta de cebolinha. Eu não sabia que cebolinha era tão rápido assim. Mas é isso. Faz muito sentido. E afeta muito o nosso físico. Você pode perceber que tem muita gente que é amarga, que tem dificuldade, que afeta o físico.
pessoa fica triste, a pessoa fica mal. Eu não sei se tem algum médico aqui, mas deve afetar até questões químicas, até questões de pensamento, algo desse tipo. Afeta, queridos. Baqueia a nossa vida. José também. Lembra aí da história? Quando José ele cai na prisão, aí o copeiro fala, não, chá comigo. O copeiro chega lá, o que acontece? O texto é bem claro. E José foi esquecido. É interessante, porque ele já está, acho que no capítulo 40, se eu não me engano, um pouco mais para frente. Ele está desde o 37 sofrendo, queridos. Talvez nessa hora da prisão que ele se levantou e falou assim, agora vai. Agora chegou meu momento de glória. Vou levantar, vou bater na amargura, no chão. Chega, acabou. O copeiro esquece. E o texto é bem enfático. Quando você lê, nós temos aí, a gente está conversando sobre o 37 até o 50. Só no 38, Gênesis 37, até o capítulo 50. Só o 38 que é a história de Tamar. Mas você percebe vários verbos massacrando José. José foi deixado na cisterna, José foi vendido, violentado, entregue, denunciado. Na casa de Potifar, você lembra muito bem o que aconteceu lá? Ele sai correndo, ele preserva a integridade, ele sabe que é pecar contra Deus, mas ele corre. O que acontece? A mulher levanta e fala, ele fez isso, denunciou. Potifar, é lógico, levantou e falou o quê? Vou jogar na prisão. É interessante que ele é jogado na cisterna, ele é jogado na prisão, ele é jogado na vida. Quando a gente olha uma vida de José, talvez a gente lembre e fale assim, ah não, tá tudo bem, tem atestado, tá tranquilo, tem um atestado para ficar ruim, para ficar amargo, né? Mas não é isso que a gente encontra, né, queridos? Eu vou passar aqui, estou gostando de ver gente, é isso aí. E eu quero trazer só alguns potenciais em relação à amargura de José. Você encontra lá em Gênesis 37, do 4 ao 8, eu peço que você abra a sua Bíblia, deixa no Gênesis 37, nós temos um ódio e rejeição. O ódio e a rejeição leva a um coração amargo, não tem jeito. Então, quando você é pisado, quando você é rejeitado, é difícil você cortar a raiz de amargura. Então, lá ele começa, né? E aí eu quero destacar o versículo 4, 5 e no 8, uma frasezinha aí que ele coloca sempre no 4, no 5 e no 8. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Aí você passa para o 5, teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram mais ainda. Então, ainda mais. Lá no finalzinho do versículo 8, né? O versículo 8 inteiro. Então lhe disseram aos seus irmãos, reinarás com um efeito sobre nós, e sobre nós dominarás, ele conta o sonho, né, realmente, e com isso, queridos, é um poço de ódio. Em 4, 5 versículos, eu te odeio, José, eu te odeio, José, eu te odeio, odeio mais, e mais, e mais, e mais. Eu não sei se você já passou por isso, de uma pessoa te odiar mesmo, de levantar e falar, eu odeio aquela pessoa. Não é possível que ela está na igreja. Isso a gente escuta muito, né? Não é possível que aquela pessoa está na igreja, eu odeio demais. Ou talvez você seja os irmãos também. Ah, Diego, eu odeio tanto aquela pessoa. Aí, às vezes, até por trás tem uma raiz de amargura também, te levando a um ódio tremendo. Não sei se vocês já passaram por isso, queridos. É difícil lidar com o ódio. Então, em José se encontra um ódio e uma rejeição tremenda, e que é difícil de lidar. Um pouquinho mais para frente, ele foi censurado, né, no versículo 10, passa um pouquinho mais para frente, ele foi censurado e desacreditado pelo pai. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que você tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, ele foi odiado, o texto no versículo 10, repreendeu o pai. Então já levou um puxão de orelha. Ó, é só raiz de amargura. No 20, um pouco mais para frente, no 20 e 24, nós encontramos a violência. Ele já sofre a violência da família. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Queridos, é interessante esse texto. Eles planejaram. Vou matar o nosso irmão. E já está tudo planejadinho. A gente mata e já tem a desculpinha perfeita aí já, né? Mas Rúben, né, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Não, vamos poupar a vida desse homem.
Vamos fazer um negocinho aqui. Também ele disse, Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna. Ó, gente, não vamos matar, não. Vamos só jogar no buraco. Tranquilo. Então, lembra aí, ele foi lançado na cisterna. Então, lá de cima ele está vindo. Ódio, ódio, ódio. Versículo 4, 5 e 8. Versículo 10, repreensão dos pais. Versículo 22, lançai-o nessa cisterna. Versículo 23, mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram da túnica. Então, perdeu a roupa também. Ah, queridos, se a gente for pensar hoje aqui e fazer uma analogia interessante, esse José, em todas as nossas igrejas, seria levantado como um homem pecador, não é possível. As pessoas levantam e falam assim, não é possível, José, você está em pecado, cara. A sua vida está muito ruim, cara. Você está em pecado, não é possível. Isso a gente já aprende algumas questões aqui, que os problemas da nossa vida não necessariamente é pecado, queridos. Tem muita gente levantando a ideia aí que está em pecado. Nossa, como a gente escuta isso, né, Adalto? Está em pecado. O homem está em pecado. Está em pecado, aí por isso que jogaram na cisterna. Nós vivemos numa sociedade que sempre dá desculpas, né? Então, por exemplo, a pessoa está ruim, aí você sempre... Qual que é a nossa frase? Mas também... Ô, queridos, eu acho interessante se a gente estivesse lá sentados e vendo essa história de José, quais seriam as nossas frases? Mas também ficou se levantando como o dono de tudo, ficou sonhando essas coisas, também merece, também merece. Isso é um ponto muito importante para a gente como cristão. Para de ficar falando o mais também. Gente, tem gente que sofre, e sofre, queridos. Não tem porquê, às vezes não tem para quê. Na história de José tem o para quê. Lá no final tem o texto lá, né? Então foi pela conservação do povo, Deus começa a tratar no coração de José. Mas tem gente que sofre, queridos. E a gente se levanta como uma pessoa que aponta e fala, mas também... Interessante a gente pensar nisso, né? Queridos, vamos lá. Vamos continuar. Então, ele foi vendido. Logo em seguida, no versículo 28, ele é vendido. Então, lembra aí. Ódio, ódio, ódio. Repreensão. Buraco, sem roupa e vendido agora. No versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram. Olha só, um objeto, né? E o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Chega no Egito... Bênção. Agora cheguei em São Paulo, na Paulista, né? Tem muita gente nessa ideia do sonho. Agora vai ser perfeito. Tá tranquilo. O plano agora ficou ótimo. Saí do buraco, chega lá no Egito, versículo 14 a 18, do capítulo 39. Pulou o 38, vai para o 39, 14 a 18, diz assim: chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, ele já trabalhando na casa de Potifar: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Tudo armado, né? Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então, lhe falou segundo as vezes as palavras e disse: o servo hebreu, esse moço aí hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Vendido, acusado e difamado pela esposa de Potifar. Aí, o esposo escuta e, no versículo 19 e 20, dá a condenação. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Logo, ele foi condenado e jogado na prisão. Queridos, sinceramente, que vida destruída, né? Que vida deprimente, que dificuldade, odiado pelos irmãos, vendido, massacrado pelo pai, desacreditado, chega no Egito, começa a trabalhar, e aí tem vários textos, é interessante, quando a gente vai falar sobre a cura de Deus da amargura, tem vários textos que falam assim, e Deus estava com ele. Uma coisa que a gente pode aprender aqui também, né? Não é porque você talvez tenha uma vida destruída que Deus não está contigo. Diego, está tudo dando errado.
relacionamento, problema, dificuldade financeira. Pode até envolver pecados. A gente também não pode falar sobre isso. Pode até envolver pecado. Isso pode acontecer. Uma vida meio desregrada, preguiçosa, não trabalha. Até pode envolver pecado. Mas, queridos, não bata o martelo. Porque se a gente fosse olhar para a vida de José, a gente ia virar e falar assim, esse cara aí fez alguma coisa errada. Mas tem vários textos. E Deus estava com José. E Deus estava com José. E Deus abençoava a casa de Potifar por causa da esposa de Potifar. E Deus abençoava a casa de Potifar por causa de Potifar. Por causa do Egito, que era uma grande potência. Às vezes a gente pensa assim, né? Aquela pessoa abençoada porque ela é grande potência, família abençoada. E Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José, o massacrado, o que veio do poço. O que muitas vezes pode ter sentido amargura. E ficou amargurado, decepcionado. Eu fico imaginando, né? Quando aí ele cai na prisão. Vamos seguir um pouquinho a história dele. Ele cai na prisão. No capítulo 40, você for ler um pouquinho mais para frente, no capítulo 40, no versículo 23. Olha que interessante. Acontece todas as questões na prisão, eu vou passar porque você conhece bem a história. E aí, no versículo 23, acontece lá uma situação. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Eu fico imaginando também José sentando e falando assim, já estou meio calejado também já, né? Ser esquecido é dos menores, né? Aqui é bem algo interessante, porque às vezes, quando você vive uma vida difícil, amarga, você também fica meio calejado. Por um lado é bom, porque não é qualquer tempestade que baqueia a sua vida. Você consegue segurar um pouco mais e você sabe do Deus Todo-Poderoso que te guardou nas tempestades da vida. Mas você tem que tomar cuidado aí. Sabe por quê? Porque aí pode nascer uma raiz de amargura e você ficar insensível. As pessoas sofrem do seu lado, você fala assim, mas você não sabe a tempestade que eu passei. Conhece gente assim? Diego, não é possível. Essa tempestade que você está falando, isso aí não é nem uma tempestade no copo d'água que eu passei. Você não conhece minha vida. A minha vida é muito mais difícil. Então, sempre tem aquela questão da competição. Diego, estou doente. Não, mas eu perdi a perna. Diego, perdi o dinheiro. Mas eu perdi uma casa. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque isso pode ser, e aí eu posso trazer até para o debate aqui para vocês, isso pode ser uma raiz de amargura. E aí, como eu lido com pessoas amargas? Jogando em cisterna? Não. Eu lido com graça, com amor e com perdão, que foi o que aconteceu com José. No final da vida de José, o que aconteceu quando o pai morre? Vocês lembram? Lá nos 50, eu acho que é lá nos 50 já. O que acontece quando o pai morre? Vocês lembram bem? Os irmãos ficam com medo. Talvez até uma raiz meio amarga, já falando assim, agora acabou. Vai morrer, vai bater. A gente vai morrer. Porque o pai morreu. E José estava segurando. E aí eu acho a coisa mais linda no final. José fala assim, eu sou Deus. Eu sou Deus para matar, para trazer a vingança. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está numa raiz de amargura e uma das respostas que nós temos é a vingança. Mas nesse capítulo 50, se é a gente levanta poderoso com o cetro e mata os irmãos, enterra lá no Egito mesmo, faz um buraco, né? Porque a gente é assim, né? Você me jogou no buraco, né? Há 40 anos aí, né? Espera aí que nós vamos fazer esse negócio. O governador José levantou, falou assim, pode cavar vários poços aí, buraco, e vai cada um ficar no buraco. E eu vou dar uma túnica para cada um. Vou manchar de sangue e vou levantar essa túnica. Queridos, nós somos assim. Cuidado para que você não afete pessoas próximas de você que estão amargas com vingança, queridos. Nós temos um coração amargo e que nos leva a uma vingança. O ponto com a história de José, superando a ideia da amargura, é que você não haja com vingança. Pensa comigo, José tinha total possibilidade de vingar. Por vários momentos, não só no final, mas por vários momentos ele tinha a possibilidade de não dar nem a comida.
E, pelo contrário, no final ainda, quando ele vira, ele fala assim, olha, eu não vou matar vocês, acaso sou eu Deus para matar vocês? Ele ainda vira e tira um propósito da tempestade. Ah, queridos, isso é maturidade cristã. Ele levantou e tirou um propósito para que Deus preservasse o povo. Eu vim para o Egito. Eu vou falar a verdade para vocês. É difícil demais. É um grau de cristianismo, de espiritualidade, não cristianismo, porque a gente não tinha Cristo ainda, né? Mas é um grau de espiritualidade, é um grau de confiabilidade em Deus, que, queridos, é um chamado para a gente. Se José está na Bíblia, é por quê? Para a gente aprender sobre ele, pela história dele. Pode falar, Liv. Exato. Então tem um processo de cura nesse meio do caminho aí, que ele deve Sim. ter colocado aquilo tudo ali para fora, naquele momento, e chorou e encontrou os irmãos, né? Então, Exato. não é máquina, né? Não é máquina. É um processo. Você tem, eu não sei muito bem, algum dos irmãos que estudou um pouquinho mais do que eu esse texto, lembra do tanto de anos que foi aí? De prisão? Eu não lembro. Não, é entre o início ali do 37 até os 50, eu não lembro quantos anos foram. Mas foi uma vida. José construiu uma vida no Egito, certo? Até os filhos vieram, né? Manassés e Efraim. Ele tinha 17 no início ali. Isso, ele tinha 17, depois ele ficou com 40, depois ali, quando ele chega como governador, né? Então, assim, é uma vida. Então, a gente precisa identificar. O ponto é, José não é uma máquina, e isso é interessante para a gente. Ele não é uma máquina. Ele não se levanta como uma máquina. E ele chora. Então tem processo de cura para o nosso coração. Aí faz sentido o que a senhora falou. Pode afetar muito o nosso físico. Quando a gente não lida e quando a gente não trata. A igreja, queridos, é um lugar de tratamento, de cura. Onde você vai levantar e vai trabalhar perdão, vai trabalhar amor, vai trabalhar essa restauração, que não deve ter sido fácil para José. Pode falar, mãe. Esse processo de cura, você já citou aí no capítulo 50, mas nesse processo de cura, a gente vê no versículo 20, 50, 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Então, ele tinha a convicção da maldade do coração. Ele tinha. E aí vem o complemento da cura. Mas Deus transformou o mal em bem. Exatamente. E isso é muito interessante, Marlene. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, a vida da pessoa é muito difícil, não vamos pesar. José sabia. E ele coloca. Às vezes dá problema com a gente isso, porque a gente... Hoje o termo é esse, passa pano para problema. Tá tudo bem, Diego. Tá tudo tranquilo. Não, José aponta a maldade dos irmãos. Mas ele é maduro o suficiente para entender que aquela maldade levou à conservação, a um amor. Fala, Luciano. Estou gostando de ver, Luciano. Estava esperando você, cara. Não é só a questão também do comportamento dele em relação à vingança. É o efeito pedagógico da palavra de Deus. Você imagina agora o José está somente abaixo do faraó. Como é que ficou o copeiro? É verdade, eu não tinha pensado nisso. E o copeiro? O copeiro deve ter ficado amargo, né? Ficou com medo, quietinho. Eu estava lá com esse cara e agora ele é o 02. Ele é o 02, ele é abaixo do faraó. É o efeito pedagógico do que você muito bem falou. Apesar de nós ainda não termos a figura de Cristo em um texto aí, de uma maneira mais explícita, Cristo manda nós aqui, amarmos o quê? O nosso inimigo. Então esse copeiro, na visão de quem foi negligenciado... Exato. Ele poderia sofrer, né? Na nossa cabeça aqui a gente ia lembrar, né? A administração do Egito está comigo. Então, assim, a amargura não nos encaminha à vingança. Então a gente vê que o relacionamento dele profundo com Deus ensinou isso profundamente. O fato dele ter chorado lá com os irmãos. O fato dele encontrar um propósito no final. É interessante isso, né? Outro momento de cura, queridos, olha comigo aí em Gênesis 41. Olha que interessante esse momento de cura da amargura na vida de José. No 41, no versículo 51, lá no finalzinho, 51 e 52. Eu creio piamente que nesse momento já estava acontecendo cura já na vida de José. Ele vai dizer, né? José, ao primogênito, chamou de
Manassés, pois Deus disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aí ele teve um segundo para fechar. Efraim, né? Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que coisa linda, né? Eu acredito também que assim, a gente tem que levar em consideração também a questão da personalidade do José, que é uma personalidade totalmente diferente de Pedro, por exemplo. Sim. Então, que seria Sim, um sim, outro sim. estudo também, É. mas eu acho que o tratamento seria diferenciado. Eu acho que se ele tivesse uma personalidade mais, né? É isso. Porque ele era manso, assim, aparentemente Sim. dá a impressão de que ele era uma pessoa mais centrada. Vamos dizer Porque talvez se assim, fosse Pedro, no momento que o esposo, que Potifar chegasse para ele e falasse assim, ele ia levantar a espada, já cortar a orelha, fazer um, né? Então, Fazer um remake aí do... lógico, eu acredito que Deus trataria da, Sim, assim, sim, né, sim, teria sim. um outro caminho, mas, Exato. né, mas a gente tem que levar em consideração O isso. ponto, Deus lida Sim. das formas diferentes, né? Isso é interessante, né? Essa obra, né? Deus faz a obra, ele vai lidando. Pedro, no final lá do ministério, o que Jesus falou para ele? Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Porque ele já tinha passado por um processo É. de mansidão. Né? O ponto é, ninguém é descartável na obra de Deus. E isso é muito importante. Pode falar, Benjamin. Espera aí, Lu, rapidinho. Ela deu relacionado, inclusive, é o que isso significa em relação ao nome raiz. É a criação do povo de Deus. Deus não falou que ia fazer isso, que não dava para contar eles em relação às estrelas, a partir Sim. de Abraão. Ele prometeu isso a Abraão. E ele criou aquele povo. Sim. E é a partir daí que inicia a criação do povo. Porque tinha 12 irmãos lá morando no lugar, e Deus escolheu um deles e tirou com essas características que ela colocou. Essas características Para uma eram preservação. necessárias naquele momento, porque já tinha um governo enorme mandando. Sim. E ele subiu daqui para cá, e olha só, tá vendo esse pessoal aí que veio lá de Noé também, é primo de vocês? Vocês vão dominar esse país. Em relação a Pedro, não. Jesus Cristo já veio como servo lá embaixo. Sim. E aí ele pegou alguém que tinha características relacionadas simplesmente a ser a pessoa que vai contra, que não entende. Exatamente, exatamente. Quando ele compara isso, fica perfeito, porque assim, Exato. a segunda vinda de Jesus Cristo agora, ele não vem simplesmente da forma como ele veio naquela vez lá. Ele vem como rei, como um cara que vai reinar e vai ser o juiz. Exatamente, É bem exatamente. diferente. É. Então é bom entender É. essas diferenças. Essas diferenças, elas facilitam para a gente, porque a gente pensa nisso, ninguém é descartável na obra de Deus, então há perdão para todos os tipos, né, de pessoas, aqueles que se achegam ao trono da graça. Né? Pode falar, Lu. O próprio Paulo, se a gente for lembrar, Paulo também é um grande exemplo. Né? Cai literalmente do cavalo. Né? Pode falar, Lu. É uma coisa que você disse aí também é muito interessante e que é a moda hoje em dia, né? Nós buscando justificativas, né? A assertiva na palavra de Deus está lá. Deus é peremptório, Deus é claro, Deus é cristalinamente claro na sua colocação. Ele faz, por exemplo, não adulterarás, ponto. Amarás os seus inimigos, ponto. O que a gente faz? Tira o ponto E bota a vírgula. Nós somos bons de vírgula. A gente gosta. E a conjunção que vem depois é sempre adversativa. Mas, porém, contudo, todavia. A gente gosta. A geração nossa é uma geração que do jeitinho. Principalmente o brasileiro. Exatamente. Mas os meus irmãos isso, mas não tinha vírgula ali. Deus colocou um ponto. Exato. Essa marca nossa de querer ficar justificando, né, é um negócio que é muito difícil, né? Para fora, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, você não encontra tanto isso. Os caras são frios. Eu lembro de uma vez, quando eu estava lá fazendo a missão lá com o Juninho, lá no Oriente Médio, um menino pediu carona, o outro virou e falou assim, não. O brasileiro não consegue negar carona. Que absurdo. Negar carona? Quem que nega carona, gente? Que monstro é esse que nega carona? O brasileiro não existe isso. A gente está na nossa raiz da carona. Aí, quando o Samir também veio para cá, eu falo, Samir, na nossa cultura, dar carona é normal. Todo mundo dá carona, todo mundo pede carona e está tudo bem. Ele falou, não vou de carona. Não vou de carona. Eles são diretos. Então, assim, Deus, ele é um Deus de todos os povos. Ele lida com todos os povos. E ele entende esse pessoal que não gosta de carona e entende o pessoal que gosta de carona que nem gente.
que dá carona, então tá tudo bem. O ponto é, Deus vai lidando com José de uma forma bem amigável, né, de trazendo ele para perto. Nos 2 filhos é interessante, né? Manassés tem a ideia do esquecimento. Eu ia até trazer essa ideia para vocês aqui, não sei se vai dar tempo, mas a questão do esquecimento é complexo, porque às vezes tem gente que passa por mágoa e vira e fala assim, já esqueci. Esse negócio de esquecimento é complicado. Você também não pode lidar dessa forma. A cura da mágoa, a cura dos problemas é o esquecer. Espera aí. É um processo. Deus faz. E ele usa esse termo, né? Da ideia do esquecimento. Né? Aqui Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Com Manassés, ele coloca esse nome Manassés para deixar claro. E a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem gente que fala que esqueceu. Deu uma escorregadinha, pá, já vou lá e mata a pessoa. Lembro de 30, 40 anos atrás, eu lembro que eu fui fazer um aconselhamento com uma família, a pessoa começou a vomitar coisa de 40 anos. Eu nem vivo estava. Como que eu ia tratar aquela coisa? Começou a trazer 40, 45 anos, eu nem vivo estava, queridos. Aí eu comecei a falar, ó, gente, vamos colocar um prazo aí de 25 anos para voltar, ou alguma coisa desse tipo, porque não tem como. Você começa a trazer, mas isso é aspecto de amargura, porque a pessoa amarga, ela fica trazendo, trazendo. E quando Manassés nasce, e ele coloca o nome de Manassés, José está colocando um ponto final. O ponto para a gente é, você conseguiu colocar ponto final nas suas amarguras? E, queridos, é difícil demais pôr ponto final. Queridos, teve problema, teve dificuldade, pastor, presbítero erra, liderança erra, membro erra, tua família vai errar contigo e você precisa pôr um ponto final, que nem Manassés. Dei o nome de um filho. Você não precisa esperar um filho nascer para colocar Manassés, o nome dele, né? Mas dá para você colocar um ponto final. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas. José teve muita dificuldade, mas quando ele coloca Manassés, ele fala assim, olha, Deus me fez esquecer. E é interessante porque na história de José, ele está colocando que quem fez esquecer? Deus. A gente busca outras coisas para esquecer. E aí são anestésicos da nossa alma. Ah, Diego, o que eu fiz para esquecer? Eu não vejo mais ela. Não converso. Se ela senta aqui, eu sento lá. Se ela passa na rua aqui, eu passo lá. Até mudei de rua. Ah, queridos, isso não é esquecer. Isso é uma fórmula barata que a sociedade coloca como um anestésico que não vai dar certo. Talvez até um pouquinho como parecido com o Buscopan, que faz efeito ali na hora, mas depois já começa a voltar a dor de cabeça. Entendeu? Então, é passar pano de novo. Cobrir uma ferida que não foi falar. É isso mesmo. E aí é interessante. Aí logo em seguida ele tem quem? Efraim. Aí então, Manassés ele fala, ó, Deus fez esquecer. Em Efraim ele fala o quê? Prosperidade. Quando você vai ler lá no original, Efraim tem muita ideia de ser frutífero, aquele que multiplica. Queridos, que bênção, né? Eu ponho um ponto final, é mais ou menos assim, olha, eu pus um ponto final nesse problema que eu tenho, um relacionamento, briga familiar, briga com amigos e tal, eu ponho um ponto final e logo em seguida eu chamo para churrasco. É mais ou menos isso. Ele colocou um ponto final com Manassés e com Efraim ele falou assim, olha, Deus tem me abençoado demais. E eu quero abençoar pessoas. Eu quero ser próspero junto com vocês. E eu estou sendo próspero na terra do Egito. E ele era tão próspero que chamou a família inteira. E abrigar todo mundo é difícil, né? E ele chama todo mundo. Interessante a gente pensar nisso. Mas a história continua, para a gente ir caminhando aí. O papo tá bom demais. E aí, como que Deus, né, lida? Eu vou passar rapidinho. Como que Deus tratou com a amargura de José? Primeiro, lá em Gênesis 45:5, Deus mostrou a José o seu propósito em tudo que aconteceu. Então, a gente já falou sobre isso, a questão do propósito. Deus mostra. Isso quer dizer que a sua dor vai ter propósito? Não necessariamente. A dor de Paulo, o espinho. Qual que era a resposta? Minha graça te basta. Acabou. Então, nem tudo tem propósito. Nem tudo tem um entendimento. Tem coisa na nossa vida que não vai ter. Então, ali Deus mostra, né, no versículo 5 do 45, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui.
Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de nós. Queridos, é tão lindo esse texto, porque eu fico pensando, né? Quando a gente tem uma possibilidade de vingança, a gente pesa a mão. E muito. Quando José teve a possibilidade de vingança, ele tira até talvez um pouquinho de peso. Ele fala assim, não fica triste, queridos. Não fique irritado. Deus que mandou. É até, você olha um texto desse e fala assim, meu Deus, o poder de Deus é muito tremendo. A ponto de ele virar para os irmãos que queriam matar, falar assim, não fica triste não. Não fique irritado não. Deus conservou a vida através do teu servo aqui. É a maneira de lidar com a amargura. É a maneira de identificar problemas na nossa vida e falar, eu não vou pesar a mão. Ei, gente, a gente pesa a mão demais. Exemplos aqui que a gente tem. Filhos. O filho erra. Nós, às vezes, pesamos demais ou não pesamos. Lembrei do texto da Marlene, que ela falou. José sabia que eles erraram. José não ficou passando pano. Ele falou, eu sei que vocês intentastes o mal contra mim. Vocês erraram, vocês falharam. Está errado, fracassaram contra o teu e o próprio irmão. Mas, esse mas de José é o mas da graça de Cristo Jesus na cruz. É o mas da graça. Que quando você é falho, é pecador, e quando Jesus desce, morre por nós, e troca, e morre a nossa morte, para que eu e você vivamos a vida dele, é esse mas. Nós estávamos indo para o inferno. Mas, a cruz é um mas. A cruz é um mas bom, é um perfeito mas. Não esse mas das nossas justificativas. A cruz é um mas que logo em seguida vem um ponto final. Mas, agora, continuando. Então, José não pesa a mão com os irmãos, né? Ele alivia a culpa. José entende a questão da conservação da vida. E José entende o seu sofrimento como parte do plano de Deus em preservação. Isso é maturidade, né? Logo em seguida, depois, em Gênesis 41, 52, né? Ele vai falando sobre as dádivas, que é a ideia de Manassés e Efraim. E no Gênesis 39, 3, Gênesis 39, 21, Deus abençoou tudo que José fazia. Então, é nas histórias que a gente já falou aqui, que Deus era com ele, Deus o abençoava. Então, ali no versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava suas mãos. Aí no versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, assim, Deus é conosco. Aí no final, só para a gente amarrar e terminar aqui, como José tratou aqueles que geraram amargura. E aí ele trata com graça. Aí é lá no capítulo 50, para a gente encerrar essa parte de amargura. Lá no 50, 19 e 20, que vai dizer, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais. De novo, olha as marcas. Olha, não estou trazendo peso para vocês. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, esse homem pegou a amargura de vida, uma vida amarga, triste, no buraco. No final, ele marca o reencontro com os irmãos, falando, olha, não temais, não tenham medo, não vou matar vocês. Pelo contrário, eu vou preservar a vida de vocês. O texto vai dizer, olha, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. O ponto, queridos, é, quem sabe lidar com a amargura, quem sabe lidar para onde correr, no trono da graça de Cristo Jesus, logo em seguida vai agir com graça. E uma graça extravagante. José precisava virar e falar assim, vou sustentar sua família inteira. Se José virasse e falasse assim, não vou matar ninguém. Toma um saco de farinha aqui, de milho e vai para casa. Já seria gracioso se a gente for pensar. Ele vai além, queridos. Esse é o ponto, talvez, que a gente possa trazer como uma cura em relação a um coração amargurado. Peça a um Deus de graça,
uma graça extravagante para lidar com o teu problema. E vai além. Diego, não conversa há 20 anos com a minha mãe. É o dia das mães hoje. Tem que ligar lá? Tem que ligar lá. Ah, Diego, tem um problema lá no meu trabalho, o meu chefe é chato demais. Geralmente, chefe tem que ser assim, puxar as orelhas. Queridos, tem que lidar com graça extravagante. Graça sobre graça. É isso que José está nos ensinando. No final, ele apacenta. Eu lembro muito, eu gosto muito desse texto, né, que ele apacenta como a galinha, né, coloca seus pintinhos. Eu vi isso semana passada, coisa mais linda, os pintinhos chegando debaixo da galinha, chovendo, e os pintinhos não estava pegando chuva. É isso, José pegou eles como os pintinhos pertinho, próximo, aqueceu, trouxe bênção, graça para a sua família. Querido, isso é marca do cristianismo. Quando você começar a lidar bem com seus inimigos, quando você começar a lidar bem com aquele que pisou na bola, quando você começar a lidar bem com a sua raiz de amargura, quando você começar a pedir perdão quando não precisa, queridos, é isso que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós. Eu quero só encerrar. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma questão ainda? Que tenha. Diego ia falar, mas o Luciano falou na minha frente. Tem alguma coisa? Não? Tranquilo? Eu quero passar um vídeo para vocês. Só para encerrar, eu já passei esse vídeo aqui, mas eu gosto muito dele porque é uma graça extravagante. Eu já passei esse vídeo para vocês. Esse irmão, ele perdeu o irmão, uma policial americana entrou no apartamento errado e matou o irmão. E no julgamento, esse irmão mais novo começa a falar algumas palavras. Eu queria mostrar para vocês. Lembra muito com a questão de José e a ideia de que há a possibilidade de graça extravagante hoje. Vamos ver? I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes.
Queridos, eu queria encerrar cantando uma música com vocês e lembrando da frase desse menino que ele disse: eu gostaria que você nem fosse preso. Essa é a graça. Isso é graça. Gostaria que nem você fosse preso. Fique de pé. Vamos louvar um Deus que lida com a nossa amargura, com nossos problemas, com as nossas dificuldades. Esse é o nosso Deus e nós esperamos que você lide com as suas raízes, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e que essa música seja uma oração junto com todos aqui. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Santo Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de graça extravagante, é um Deus que lida com as nossas amarguras, é um Deus que lidou com os personagens bíblicos, com aqueles homens e mulheres que passaram por lutas e dificuldades, ó Pai, e hoje nós estamos aqui clamando: Deus, cura as nossas raízes, ó Pai, cura as nossas feridas, limpa, ó Deus, os relacionamentos, ó Pai, restaura o nosso coração, Deus, renova, Pai, a nossa mente em Ti, Jesus. Ó Deus, aquele que pensou e entendeu que precisa lidar com a amargura sem ser vingativo, ó Pai, que entendeu que a amargura se lida com graça, com amor, com perdão, com paz, com longanimidade, ó Deus. Ó Senhor, abençoa essa pessoa, que ela saia daqui com o coração edificado, pulsando o Evangelho de Jesus, pulsando o Espírito de Jesus, pulsando, ó Pai, esse Espírito Santo que traz sobre nós a cura, a renovação, ó Pai. Aquele pai que tem problema com o filho, aquela mãe que tem problema com a filha, Senhor. Ó Deus, aquele irmão que não conversa mais
o chefe, os problemas em casa, Deus. Oh Deus, tira qualquer tipo de raiz de amargura que leva a uma vida promíscua de pecado, ó Pai. Oh Deus, cura-nos, Senhor. Traga a tua vida sobre nós. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.